Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Como a Gladys disse muito bem, nós estamos em outubro, último domingo de outubro. E o mês de outubro, as instituições, elas costumam comemorar o mês espírita. Por quê? Porque no dia 3 de outubro de 1804, foi a data de nascimento de Allan Kardec. Então, se ele estivesse reencarnado entre nós, esse ano, ele estaria completando 212 anos de existência. E Kardec, ele teve um papel muito importante dentro da doutrina espírita, no espiritismo. Ele é responsável por toda a organização da nossa doutrina, por toda essa estruturação dos pontos doutrinários. Não, a ideia não é dele, são dos espíritos, mas a estruturação cabe todo a Allan Kardec. E é por isso que ele recebe o nome de codificador da doutrina espírita. Mas aí a gente pergunta assim, será que nós conhecemos Allan Kardec? Não, eu não estou falando da biografia de Allan Kardec, onde ele nasceu, o que ele fez até os 10 anos, que foi estudar com Pestalozzi. Não, depois voltou, escreveu a gramática francesa utilizada até hoje. Não. Eu estou falando da pessoa Allan Kardec, né? Porque normalmente nós olhamos essas gravuras que traz Allan Kardec e a gente olha e fala, nossa, esse homem devia ser muito bravo. Nossa, esse homem é muito sério. Meu Deus, talvez mal-humorado? Será? Acho que ele nem gostava muito das pessoas. E Allan Kardec, codificador, parece que ele está tão longe da gente, né? Tão distante. Mas será que é isso mesmo? Porque quando nós olhamos as obras de Allan Kardec, a gente consegue ver alguns traços do caráter do codificador. Por exemplo, Kardec era uma pessoa muito polida, tinha uma educação, teve uma educação refinada. Ele era uma pessoa séria, sim, mas ele não era uma pessoa sisuda, não era uma pessoa mal-humorada. Ele gostava de conviver com as pessoas, né? Ele era um pedagogo, ele foi um pedagogo, gosta de explicar, de ensinar, né? Então ele era uma pessoa agradável. Ele era uma pessoa prudente e cautelosa, sim. O trabalho exigia, né? Da organização exigia. Mas talvez tenha algo na personalidade de Kardec que poucos saibam. Que Kardec seguia e pregava com rigidez de preceitos de retidão moral. Então Kardec era uma pessoa muito íntegra, muito correta, né? Fazia tudo com muita correção. E a gente percebe isso na postura de Kardec ante os seus adversários, aqueles que atacavam, muitas vezes o espiritismo, mas muitas vezes a pessoa dele também. Como é que ele se postava, né? Como ele agia. Sempre com muito equilíbrio, com muito bom senso. E eu trouxe uma colocação dele aqui, ó, que consta na Revista Espírita de 1858, porque ele fala assim, olha, que diante das acusações, ele ia escolher um jeito para se colocar. Então ele dizia assim, olha, há polêmica e polêmica. Existe aquela ante a qual jamais recuaremos, dizia ele. É a discussão séria dos princípios que professamos. Todavia, mesmo nesse caso, faz-se preciso fazer uma distinção. Porque se trata apenas de ataques gerais dirigidos contra a doutrina, sem outro fim que o de criticar, ele dizia, e feita por pessoas arraigadas em rejeitar tudo quanto não compreendem, nada disso merecerá a nossa atenção. Então, o que ele está dizendo? Não tem problema criticar, se colocar, querer dialogar a respeito. Não tem problema, isso é saudável, isso é bom. Agora,
Se o ataque é feito por uma pessoa que já tem uma opinião fechada, que não está aberto ao novo, que não quer dialogar, não quer ver os fatos, não adianta, é melhor deixar, né? Não precisa, ele não vai ficar brigando. Muitas das obras de Allan Kardec faz com que a gente compreenda essa personalidade dele. Mas tem uma em especial que eu gostaria de utilizar para a gente falar do codificador. É esse livro aqui, ó, Viagem Espírita em 1862. Que foi o livro que a nossa casa escolheu para trabalhar o mês de outubro, para trabalhar o mês espírita, né? Durante algumas semanas. Esse livro, pessoal, ele vai, escrito por Allan Kardec, ele vai registrar uma sequência de viagem que Kardec fez pela França, nesse ano de 1862. E quem traduziu esse livro para nós, os brasileiros, foi um estudioso da doutrina chamado Wallace Leal Rodrigues. Ele tem algumas obras escritas por ele, tem outras obras que ele traduziu. E ele fez isso pela editora O Clarim. Quando ele traduziu esse livro, era o ano de 1968. E ele fez esse trabalho de tradução dessa obra de Kardec, porque em 1969 completaria 100 anos da desencarnação de Allan Kardec. Nós não tínhamos essa obra traduzida. E aí ele vai traduzir e presentear os espíritas brasileiros com essa obra importante. E o que Kardec vai falar nesse livro? Ele vai falar dessas viagens. 1862, o espiritismo, o princípio do espiritismo, como é que estava o movimento, os adeptos, né? Se eram muitos, eram poucos, como é que estava o entendimento. Ele vai visitar muitos agrupamentos, dar orientação e receber as orientações. No ano de 1862. Alguém aqui já leu esse livro? Conhece? Ele faz assim para eu ver. Nossa, que pouquinho. Vou deixar a indicação de leitura. Pode baixar na internet, tá bom? Que ele é muito importante. Antes de a gente falar do ano de 1862 e desse trabalho, vamos ver o que nós já tínhamos de espiritismo. Porque o espiritismo ele surge no ano de 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos. Mas o que aconteceu até lá? Né? Então, quando a gente olha esses 5 anos que já tinha se passado, a gente vê, olha, que nós tínhamos o Livro dos Espíritos, né, já divulgado. Nós tínhamos, em 58, os fascículos da Revista Espírita, um periódico que Kardec escrevia mês a mês, trazendo as novidades do movimento, respondendo aos leitores, trazendo novas informações de suas pesquisas. Tinha a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a sociedade que ele fundou, né? Porque as pessoas começaram a ler, a tomar contato com o Espiritismo e começaram a se aproximar, a querer estudar, a querer conhecer mais. E antes as reuniões ele fazia na casa dele, mas aí começou a aumentar demais, eram 5, 6, 10, agora eram 20, 30, não cabia lá. E aí ele vai alugar uma sala no Palais Royal. E lá ele vai criar toda, né, formalizar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. No ano de 1859, começam a aparecer as primeiras notícias falando do espiritismo em alguns jornais. O primeiro foi o L'Univers, que traz uma manchete, um jornal com assim tendências católicas, e ele traz uma manchete: uma nova religião em Paris, e vai falar do espiritismo, mas fala de forma moderada, e Kardec responde a esse artigo também de forma bastante equilibrada. Nesse mesmo ano, em outubro, o Le Siècle, um jornal popular, vai falar do espiritismo, mas vai falar de uma forma ridicularizando o espiritismo e os espíritas, e Kardec vai responder esse artigo. Em 1860 também, novas perseguições.
Primeiro, o Gazette de Lyon, um jornal da cidade de Lyon, que vai fazer um artigo discriminando os operários espíritas da cidade, porque eram pessoas simples. Kardec vai escrever um artigo explicando, né, pedindo para ser publicado. Mas também o Jornal de Debat também vai trazer algumas críticas aí ao espiritismo. No ano de 1861, Kardec traz o Livro dos Médiuns. Então, olha, né, já tinha uma orientação dentro do espiritismo de como trabalhar com a mediunidade. E o ano, isso bem no começo do ano. E em 1861, também, em outubro, acontece na cidade de Barcelona, o Auto de Fé de Barcelona, onde o bispo de lá condena as obras espíritas enviadas por Kardec a um amigo e condena a serem queimadas em praça pública todas as obras. E ao mesmo tempo que esse fato, né, bastante chocante, ele acaba fazendo com que o espiritismo na Espanha se propague, né, ali. Mas o tradutor desse livro, Viagem Espírita em 1862, ele faz todo um prefácio contextualizando a época para acontecer essas viagens espíritas, né, que Kardec vai fazer. E ele fala uma coisa assim muito interessante, porque ele diz assim que nesse momento o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, eles tinham se constituído num sucesso de venda. As pessoas estavam comprando, estavam lendo, estavam se achegando, se aproximando da doutrina. Mas que Allan Kardec não estava preocupado, né, com esses elogios à sua obra. Não, Kardec era um pedagogo. Ele se preocupava muito com a educação das pessoas, mas não a educação material, intelectual apenas, formal. Não, com a educação moral, de fazer com que as pessoas crescessem, se desenvolvessem moralmente. Essa era a grande preocupação. Então, nesses muitos anos, nesses 5 anos de espiritismo aí, ele está preocupado em orientar, em escrever as pessoas, procurando o quê? Livrar o homem e as instituições de um sentimento que ele dizia é o que causa o mal da sociedade, que é o egoísmo, ele dizia. E a preocupação dele era substituir esse egoísmo por um sentimento que iria modificar essa sociedade, que era a caridade. E esse escritor que vai fazer esse prefácio, o Wallace, ele faz uma comparação de Kardec com Paulo de Tarso, porque ele fala assim, Paulo, ele viajou, depois escreveu as epístolas. Kardec não. Kardec escreveu, e depois ele foi ver como é que estava ali a doutrina. E aí ele fala uma coisa importante, porque ele fala que Kardec ele não fez muitas viagens, elas foram bastante restritas, porque ele não tinha tempo. Os afazeres dele eram bastante. Mas aí, essas viagens, elas não se iniciaram só em 1862. Em 1860 ele fez uma viagem pequena, mas ele fez. Ele foi convidado por alguns amigos de Lyon e ele vai para lá, né? Ele vai conversar com essas pessoas, ver como é que está esse movimento. E isso ele faz no outono de 1860. Ele parte sozinho com destino à cidade de Lyon. E como que ele vai para Lyon? Lyon fica distante de Paris uns 550, 600 quilômetros. Como é que ele vai? Vai de carruagem? Não, carruagem é muito caro, não tem dinheiro. Ele vai de trem, né? A malha ferroviária francesa é muito boa, corta o país. E ele vai nessa locomotiva antiga, a 50 quilômetros por hora. Não era trem-bala, não. Andando lá devagarinho. Lembrando que Kardec, ele já era um senhorzinho, né? Já tinha 57 anos nessa época. E acho que esse negócio dele ir para Lyon deixou ele um pouco preocupado, né?
Porque para Lyon, será que tem espírita lá para se falar? Um grupinho pequeno, como será que estava? E acho que ele comentou isso na sociedade parisiense, no estudo que eles fizeram na noite anterior à viagem. E aí os espíritos falam para ele recebe uma mensagem, os espíritos dizem que em Lyon o espiritismo está bastante desenvolvido lá. E ele fica surpreso de saber disso. Aliás, o espírito Erasto diz para ele assim, por essa surpresa: por que te espantas? Lyon é a cidade dos mártires. Ela dará apóstolos ao espiritismo. Se Paris é a cabeça, Lyon é o coração. Então, quando ele faz referência a essa cidade dos mártires, na verdade, a gente vê pela história mundial que Lyon, no ano de 177 depois de Cristo, ele foi uma região onde se instalaram alguns cristãos, né, assim, discípulos de João Evangelista. E esses cristãos, eles foram muito perseguidos, eles foram testados na sua fé. E muitos deram a vida em amor ao Cristo. Então Kardec vai primeira vez para essa cidade. E Lyon era uma cidade conhecida. Kardec nasceu nessa cidade. Só que ele ficou lá até os 10 anos. Quando ele sai para estudar com Pestalozzi na Suíça, nunca mais voltou. E agora ele estava voltando depois de 40 anos. A cidade tinha mudado muito. A casa onde ele nasceu nem existia mais. E na noite de 19 de setembro de 1860, ele vai ser recebido num centro espírita na cidade de Lyon, em Brotteaux. Deixei sinalizado ali, ó, dá para ver? Um mapinha da cidade, a localidade. E quando Kardec chega lá na instituição, ele é recepcionado pelo senhor e pela senhora de Joux. O senhor de Joux, que dirigia o centro espírita lá, era um operário, uma pessoa simples, né? Ali dirigindo a sociedade dele ali, espírita. E aí, naquele momento, aquele senhor, dirigente do centro de Lyon, Allan Kardec, o presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, se cumprimentam. E diz o Wallace, fazendo o prefácio: ali aconteceu o primeiro encontro de dirigentes espíritas, né, da história do espiritismo. E o Wallace, ele coloca um comentário tão bonito retratando essa cena que eu trouxe para vocês. Ele diz: a mão do emérito pensador aperta vigorosamente os dedos calosos e ásperos do companheiro a quem chama irmão. No olhar grave que trocam, vê-se mutuamente que se entende, embora em planos diferentes, suas responsabilidades se equivalem. Então veja, nós vivemos uma época de diferenças sociais, não é assim, né? As pessoas não têm toda essa fraternidade. Mas Kardec, um pedagogo, um estudioso, uma pessoa influente na sociedade científica de Paris, ele vai e com fraternidade, com humildade, né, ali recepciona e é recepcionado aquele irmão ali em doutrina, com fraternidade, com simplicidade, com amor. E Allan Kardec, num discurso que ele faz, ele já mostra esse traço da personalidade dele, querendo nesse agrupamento espírita, nos agrupamentos espíritas, quebrar essa ideia de que existe diferenças. Não, dentro da doutrina somos todos irmãos. A fraternidade, ela precisa existir. E ele ele faz uma colocação de que pessoas de classes sociais bastante elevadas, dentro ali da sociedade, sentam lado a lado, se cumprimentam e convivem. E ele diz assim, ó, no primeiro discurso: mas sinto-me feliz em dizer, eu os vi muitas vezes apertarem-se as mãos fraternalmente. Então um pensamento me ocorria: Espiritismo, eis um dos seus milagres. Então, olha, já a doutrina mudando conduta, né? Fazendo as pessoas serem mais fraternas. E numa mensagem que Kardec levou de Erasto para ser lida ao grupo lionês,
ela vai mostrar a emoção de Kardec. Então ela diz assim, olha, Erasto dizendo: não podeis imaginar quanto nos é doce e agradável presidir ao vosso banquete, onde o rico e o operário se abraçam, bebendo a fraternidade. Então, esse banquete não é uma festa cheia de iguarias riquíssimas, não é nada disso. É aquela refeição festiva, né? Todos juntos, feito com a fraternidade entre os adeptos da doutrina. E nesse jantar que é oferecido a Kardec, um senhor negociante, o senhor Cortê, ele faz um brinde ao senhor e à senhora de Ju, que são os presidentes ali daquela instituição. E, em especial, ao valor moral da senhora de Ju. Porque ela tinha abraçado os princípios espíritas e vivia de acordo com aqueles princípios. Era uma pessoa caridosa, era médium, mas trabalhava dentro dos princípios corretos do espiritismo. E Kardec registra na Revista Espírita as suas impressões dessa viagem. Ele diz: eu bem sabia que em Lyon os adeptos eram em grande número, porém estava longe de suspeitar que fossem tão consideráveis. E ele diz: pois se contam por centenas, e em breve espero serão incontáveis. E aí, Kardec ele tem a oportunidade, em 1861, de confirmar o seu prognóstico. Ele volta à cidade de Lyon, à cidade dos mártires. No mesmo outono, um ano depois, tira férias lá da sociedade e vai para Lyon novamente, encontrar os seus amigos. E quando ele chega lá, ele vê que realmente se confirmou, os grupos se multiplicaram, os agrupamentos, as sociedades formadas aumentou, mas também a formação de grupos menores, familiares, pessoas onde amigos e familiares se reúnem no estudo da doutrina. E aí ele vê que não é só em Brotô, mas ele vê que próximo daquela estação ferroviária de Perreste tem, ele vê que nas margens esquerda do Rhône também tem um outro agrupamento que ele visita, em Croix-Rousse ele também vê que tem agrupamento, e Saint-Just também, né? Outros agrupamentos. Então, realmente aumentou. E um operário de Saint-Just faz um discurso, e Kardec se emociona muito com a colocação desse operário, porque ele diz assim: olha, viemos de longe e subimos as alturas de Saint-Just com um calor extenuante. Essa localidade ficava numa região mais montanhosa. Trouxemos conosco as nossas ferramentas de trabalho, juntamente com o pão e o queijo. Queríamos partilhá-lo convosco, um verdadeiro ágape, oferecido com simplicidade antiga e coração sincero. Uma verdadeira festa. Iríamos ouvir falar de espiritismo. Então, olha, as pessoas queriam aprender, queriam tirar suas dúvidas, queriam conhecer mais sobre o espiritismo. Esse ágape a que ele se refere aqui é aquela refeição que os primitivos cristãos faziam e repartiam o pão fraternalmente, como Jesus ensinou. Era o que ele via ali naquele encontro entre espíritas. Mas não eram só as coisas boas que aconteciam, não. Nesse mesmo ano, um jornal da cidade de Lyon, o Gazeta de Lyon, ele publica um artigo onde eles chamam os espíritas de alucinados, que rompem com todas as crenças religiosas de seu tempo e de seu país. E criticam os operários lioneses. Né? Eles são pessoas simples, pessoas às vezes iletradas. Kardec escreve um artigo em defesa aos operários de Lyon. E ele diz ao editor que ele estava escrevendo daquele jeito sobre esses operários, esquecendo que Jesus foi um operário. Né? E olha o ensinamento que ele tinha trazido, né, para o nosso tempo. Então, tinha sim, aquelas pessoas eram sinceras nos seus sentimentos e nos seus ensinamentos. Mas aí, Kardec, num pedaço da resposta, ele diz para esse editor desse artigo: o espiritismo não é uma seita política, como não é também uma seita religiosa. Ele é a constatação de um fato, uma doutrina moral.
E a moral está em todas as religiões, em todos os tempos e em todos os países. A moral que ensina é boa, é má, é subversiva? Estudem-na e saberão do que se trata. Todavia, desde que a moral do Evangelho desenvolvida, condená-la será condenar o Evangelho. Então, olha o que a forma como Kardec está respondendo. É usando a lógica, a coerência de ideia, o raciocínio, sempre chamando aí a razão. Mas aí chega o ano de 1862, e dessa vez Kardec não recebe um convite de algumas pessoas, mas ele recebe um documento com 500 assinaturas do grupo lyonês, pedindo para que ele vá, mas não só a Lyon, a outras regiões também. E aí eles combinam e Kardec parte num outono de 1862. O outono na França começa em setembro e vai até dezembro. E muitas vezes esse outono tem chuva, tem frio, tem neve. E o codificador parte para essa viagem à França, ao interior da França. Ele está com 58 anos de idade. E agora essa viagem não dura mais alguns dias, não. Ela dura 7 semanas, quase 8 meses. E antes de partir, ele já faz uma colocação, ele já publica algumas informações. Porque vocês sabem, o povo fala, né? Como o povo fala. E às vezes fala do que não sabe. E as pessoas o acusavam. Falava que ele viajava gastando dinheiro da sociedade parisiense. E aí ele fala o seguinte, que não, a sociedade não tem dinheiro para custear essas viagens. Imagina, a sociedade tem dinheiro só para o funcionamento dela, o aluguel, as despesas ali de funcionamento. Ele vai dizer que não, essas viagens que vão levar ali, né, as orientações, essas relações em favor do espiritismo, são cobertos com recursos dele, com recursos próprios, com sua economia. E aí Kardec vai viajar pela França. Sai de Paris e vai fazer uma viagem por todo o interior. E é isso que esse livro começa falando, das impressões de Kardec dessa viagem, como é que estavam os agrupamentos, as orientações que ele deu. E ele vai falar as cidades que ele visitou. Então ele começa dando uma retrospectiva. Ele fala, em 1860, ele foi viajar e foi só para Lyon e algumas cidades. Se limitou a isso. Que em 1861, ele sai de Paris, mas ele vai para Lyon e vai para Bordeaux também. Ele incluiu Bordeaux. Mas que agora, em 1862, ele vai visitar mais de 20 cidades. Ele vai assistir mais de 50 reuniões. Ele vai passar 7 semanas fora. Ele vai percorrer 693 léguas, o que equivale a 4.158 quilômetros. É como se a gente saísse do Rio Grande, de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, e fosse até Natal, no Rio Grande do Norte. É uma distância grande, considerável. E aí ele vai falar sobre as cidades que ele visitou. Então eu trouxe aqui, um mapa da França para a gente ver aqui as cidades por onde ele foi. Então ele sai de Paris ali, né? E vai primeiro para Provins, Troyes, Sens, depois chega a Lyon, Avignon, Montpellier, Sète, lá perto da Espanha, Toulouse, Albi, Marmande, Saint-Gemme, Bordeaux, Marché-sur-Garonne, Royan, Marraine, Saint-Pierre-d'Oléron, Rochefort, Saint-Jean-d'Angély, Angoulême, Tours, Orléans e volta a Paris. Isso aqui, dá a 693 milhas. Léguas. É bastante, né? É bastante o espaço percorrido. E aí ele vai falar os resultados, o que foi que ele viu nessa viagem do movimento espírita em 1862. E a primeira coisa que ele fala sobre o progresso das crenças espíritas, ele compara os 3 anos de viagem
Então ele diz que em 1860, em Lyon, que foi o lugar que ele visitou, eram centenas de pessoas. Mas em 1861, quando ele foi, já eram 5, 6 mil adeptos. Mas que em 1862, agora é impossível saber o número, ele diz, que ele estimava que estava entre 25 a 30 mil pessoas. Em 1862. É um número considerável. Olha o reflexo da obra de Kardec, dos livros. E aí ele fala que em 1861, Bordeaux não tinha mais que 1.000 adeptos. Mas agora, em 62, o número foi decuplicado. 10 vezes mais. Chega a 10 mil adeptos. Ele fala que ele observou uma outra coisa importante também. A quantidade de localidades que aderiram ao Espiritismo graças à pregação que lhe eram contrárias. Sim, havia regiões onde as pessoas, os pregadores, associavam o Espiritismo ao quê? A culto a Satã. As pessoas ficaram intrigadas, mas o que é isso? Como pode? Começaram a comprar os livros, começaram a ler. E aí cresceu nelas o desejo de investigar. E nessa cidade, André Loire, ele disse, ali as pessoas adquirindo os livros, os adeptos organizaram um centro espírita. E isso, ele diz, confirmou um anúncio dos espíritos que dizia, nossos próprios adversários, sem o quererem, serviriam a nossa causa. Quanto mais falava mal, mais as pessoas queriam ver o que é, por quê que era desse jeito. Lendo, compreendiam, se tornavam os adeptos, né? Ele fala também da seriedade com que a doutrina, as pessoas consideram a doutrina. Então ele diz que em todo lugar já não são mais os fenômenos que entretêm as pessoas. Não, é o lado filosófico, moral, instrutivo que as pessoas buscam com determinação, com desejo sincero. Ele diz que aquelas perguntas fúteis e de curiosidade foram descartadas, já não se faz mais isso. Os grupos são bem dirigidos. Muitos seguem os propósitos defendidos pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e o Livro dos Espíritos. Diz que em Lyon e em Bordeaux havia grupos com 100, 200 pessoas. E que em Lyon ele chegou a participar de uma reunião com mais de 600 delegados, representantes de instituições. E que os encontros, para acontecer, eles precisavam das autoridades, de autorização das autoridades civis, que davam essa autorização sem nenhuma objeção. Eles concediam sem nenhum problema. Falou dos médiuns que ele encontrou nesses agrupamentos, que tinham aumentado muito. Alguns que tinham vínculo com alguns grupos, outros não, sem nenhum vínculo. E percebeu que os médiuns, na questão da mediunidade, eles eram maior com a faculdade de psicografia, que Kardec chamava de escrevente. E entre os médiuns de psicografia, destacavam-se os médiuns moralistas, que no Livro dos Médiuns correspondem àquelas mensagens, os médiuns que psicografam mensagens de fundo moral elevado, de alta filosofia, né? Que é o destaque. Fala que em Lyon havia muitos médiuns desenhadores, notáveis. Nunca aprenderam a desenhar nem a pintar, mas pintavam com muito detalhe, né? Muita precisão. Falou que nessa cidade, Saint-Jean-d'Angély, havia um médium mecânico, que escrevia, redigia psicograficamente as mensagens, enquanto lia um jornal ou conversava com as pessoas, né? E fala também dos médiuns iletrados, pessoas muito humildes, né, que psicografavam sem saber ler, sem saber escrever, mas mensagens de profundo ensinamento moral. Disse que os médiuns de efeitos físicos rareavam, já não tinha mais,
mas que em compensação havia um grande aumento das comunicações inteligentes. Falou do progresso da ciência espírita, diz que ela crescia à medida em que penetrava os mais profundos mistérios, trazia essas novas revelações. E que esse trabalho ele era maior, ele era melhor, onde nos agrupamentos onde reinavam a fé, o sentimento puro, o desinteresse moral, né? Então, porque favorecia ali o trabalho dos espíritos. Falou do aumento de adeptos que nada viram, e que são fervorosos, não viram os fenômenos, não constataram as manifestações, apenas leram, e lendo compreenderam, se tornaram espíritas. Ele cita o caso da cidade de Sete, que eles não conheciam nenhum médium, a não ser pelos livros ou por ouvir falar, não tinha médiums lá. E diz que certa vez ele foi indagado por um habitante de lá, perguntando, mas isso é bom, isso é mal? Kardec falou, isso não é nem bom nem mal. Isso daí é a evidência, o indício da facilidade que a doutrina tem de ser compreendida. Ele falou também registrou, os adeptos que adotam o espiritismo após o estudo e a compreensão. Então ele diz que as pessoas, elas veem pelos olhos da inteligência o que os outros veem pelos olhos do corpo. Para elas, a filosofia é o principal, a parte moral é o principal. As manifestações são acessórios. E ele fala dos espíritas de coração, que são aquelas pessoas que se aproximaram da doutrina, viram a beleza daquele ensinamento e começaram a praticar, a usar para elas. Então ele percebeu muitas transformações, muitos depoimentos de transformações, exemplos admiráveis de zelo, abnegação e devotamento, demonstração de caridade, e que ele chamou de os mais belos traços do espiritismo, porque ele diz que nas pessoas a fisionomia delas reflete a franqueza e a cordialidade, a caridade, né, sendo vivida. Falou um outro ponto muito importante sobre as crianças que são educadas nos princípios espíritas, como elas desenvolvem o raciocínio, como torna fácil a tarefa de educar, né, para essas crianças. E ele falou também dos casos de obsessão. Ele disse que ele colheu muitas informações importantes, mas que ele não ia tratar nesse livro não, que ele ia fazer um artigo na Revista Espírita, o que realmente ele faz na revista, no volume de dezembro de 1862. E por fim ele conclui, dizendo que essas viagens, elas tinham um duplo objetivo: dar orientação, instruções para os grupos, tirar dúvidas, mas que ao mesmo tempo o objetivo era ele também aprender, né? Se instruir. E que no fundo ele queria ver com os próprios olhos para julgar o estado real da doutrina. Então ele queria estudar as causas favoráveis ou desfavoráveis ao progresso, ele queria sondar as opiniões, prever ali, apreciar os efeitos da oposição, da crítica, conhecer o julgamento das pessoas em relação a algumas obras. E mais importante, ele queria encontrar os amigos. Amigos que muitos ele conhecia apenas por correspondência, por carta, que ele queria conhecer, retribuir a amizade. E ele diz que a viagem ela foi muito satisfatória, sobretudo instrutiva, pelas observações que ele recebeu. E aí, Allan Kardec, depois disso, ele vai registrar os discursos que ele fez nesses lugares. Que não vai dar para a gente falar dos discursos aqui, senão nós vamos passar o domingo aqui falando dos discursos. Mas tem algumas informações importantes que a gente tem que ressaltar. Porque nesses discursos que ele faz, ele trabalha pontos muito importantes da doutrina. O primeiro discurso que ele fez, ele vai falar dos diferentes tipos de espíritas. E vai falar também dos adversários da doutrina. E ele fala assim, olha, existem 3 tipos de espíritas.
aqueles que creem simplesmente, acreditam nos fenômenos, mas não conseguem compreender o ensinamento moral da doutrina. Não conseguem alcançar esse ensinamento. Esse é um tipo. Tem um outro tipo, o segundo, que eles dizem assim: essas pessoas conseguem compreender o ensino moral do Espiritismo, mas não usam esses ensinamentos para si. Querem aplicá-lo nas outras pessoas. Querem que as pessoas mudem, que elas se transformem. Não é bom. E ele fala do terceiro tipo, que são aquelas que compreendem o Espiritismo, aquelas que conseguem entender o lado moral e vão se esforçar para praticar, para serem melhores, que é o verdadeiro objetivo do Espiritismo. E aí ele fala: esses são os espíritas praticantes. Ele diz: estes são os verdadeiros espíritas. Dos adversários, ele vai falar daqueles que usam a mediunidade equivocadamente, ficam cobrando, usando com o intuito de adivinhação. Esses não são, né, os espíritas verdadeiros. Daqueles que olham, ficam olhando a postura dos espíritas fazendo as coisas erradas e depois fica escrevendo e falando que o espiritismo é tudo uma falsidade. Ele fala também das pessoas que sentem ciúmes pelo trabalho que ele faz, né, da calúnia. Das pessoas que ficam tentando manobrá-lo, fica com elogio, isso, aquilo, mas o objetivo é manobrá-lo. E que ele não vai se sujeitar, ele é muito reto, né? Ele vai tomar as posturas adequadas em cada caso. No segundo discurso, ele vai falar do aumento dos adeptos. E vai falar por que o Espiritismo encanta. E aí ele fala assim, porque o Espiritismo, ele traz uma ideia contrária ao materialismo. O materialismo não oferece nada, né? Tem um fim. O Espiritismo não. O Espiritismo fala de uma vida futura. Ele explica os nossos sofrimentos e dá esperança para a gente, né? Porque é no hoje, tem objetivo. Fala que ajuda a ver, né? O Espiritismo ajuda a ver Deus, a providência divina, sem se reclamar de Deus, achando que tudo que nos acontece é por causa de Deus. Não é. É em função das escolhas que fazemos. Escolhas que fazemos no hoje, escolhas que fizemos no ontem, e que tem um reflexo disso. Então precisamos ser ponderados, cuidadosos nessas escolhas. E aí ele faz um terceiro discurso, que eu acho que é o mais lindo de todos, porque ele vai ressaltar a importância da caridade, onde ele vai falar que a caridade é o caminho para o progresso moral. Ele fala: não tem outro caminho. Se a gente quiser ter um mundo melhor, nós precisaremos usar da prática da caridade. Mas não é da prática da caridade de dar coisas materiais. Ele está falando da prática da caridade no sentido de sermos fraternos, de nos entendermos como os irmãos que efetivamente nós somos, de sermos tolerantes um para com os outros, de termos a compreensão de entender cada um e principalmente de sabermos perdoar, que é um ponto importante que todos nós precisamos desenvolver. E aí, Kardec, pelas frases que ele coloca nesse discurso, em todo esse material, ele nos deixa perceber a sua personalidade, como realmente ele era, como realmente ele pensava. Então, lá nesse discurso, quando ele fala da caridade, ele fala o seguinte: ele lembra aquela época da Idade Média, daquelas cruzadas, que aqueles cavaleiros iam brigando, matando, né, para impor o cristianismo. E aí Kardec fala para nós espíritas, ele diz que nós não temos essas armas para ferir o outro, como acontecia. Ele diz: enquanto que vós apenas tendes por arma a caridade, ao invés de ocasionar ferimentos morais, derrama um bálsamo salutar sobre os corações doloridos. Pregai por palavras, mas, sobretudo, pregai por exemplo.
né? Então, olha, aprendeu a doutrina? Não é para querer que a doutrina entre no outro. A doutrina não é para o outro. A doutrina é para a gente, para trabalhar a gente. De pouquinho, não existem mudanças radicais da noite para o dia. Mas para a gente não esquecer isso e ir verificando como nós somos, o que nós precisamos desenvolver e melhorar em nós e fazer esse trabalho, pouco a pouco. Ele falou também, quando abordou as questões da especulação moral, ele trabalhou a questão de alguns médiuns ou espíritas que diante de uma orientação, que diante de um ensinamento, até de uma correção ali de algo equivocado, se melindram. Às vezes as pessoas se ofendem de tal forma que virava para Allan Kardec e dizia assim: isso que o senhor está me dizendo é imperdoável. E aí Kardec escreve dizendo: concebei esta palavra nos lábios de pessoas que se dizem espíritas. Eis aqui uma palavra que deveria ser riscada do vocabulário espírita. Quem tem a compreensão do ensinamento, da doutrina, não tem como ter um coração endurecido. Nós precisamos do perdão dos outros. E precisamos que perdoar os outros também. Nem gostamos de falar dessa palavra. Quando a questão é perdão, a gente fala, vamos falar de outra coisa, vamos mudar de assunto. A gente não fica confortável tratando disso. Mas Kardec fala, precisamos olhar para a gente. E precisamos sim fazer um trabalho em nós, nesse sentimento. Ele precisa ser modificado, porque não tem aderência com os ensinos da doutrina. E ele reforça aqui que o valor de um homem, ele está nos atos e nos sentimentos. Ele diz, nunca pela sua posição social. E aí ele reforça aquela postura entre os membros da sociedade, ou que visitam a sociedade, de serem fraternos. E ele diz, muitas vezes em meu salão, o príncipe se assenta ao lado do operário, e se sentir humilhado, dir-lhe-ei simplesmente que não é digno de ser espírita, porque é contrário totalmente ao ensino da doutrina. Kardec ele foi tão cuidadoso nessa questão da caridade, que ele propôs, para ajudar a formação dos grupos, ele propôs um regulamento para as pessoas fundarem as pequenas associações. E lá naquele regulamento, ele colocou um parágrafo que diz respeito às dissidências de grupo, porque pode acontecer. As pessoas têm ideias diferentes, não chegam a um consenso e pode acontecer de um grupo querer sair, não pode? Ele pôs uma nota lá, escreveu no regulamento, deixou registrado. Ele disse, em caso de dissidência, aquele que querer estar com a razão deverá prová-lo por um espírito de maior caridade e maior benevolência. O lado errado será, evidentemente, aquele que denegrir o outro e atirar-lhe a pedra. Caridade sempre, respeito com o outro sempre, né? Era preciso reforçar. E aí eu pergunto para vocês, será que nós conhecemos Allan Kardec, né? Porque talvez a gente possa pensar que Allan Kardec, ele organizou a obra de dentro do gabinete e ficou lá, dirigindo tudo. Registrou os ensinamentos dos espíritos, publicou os livros e falou, agora vocês sigam. Não, esse não foi assim. Allan Kardec não foi essa pessoa. Allan Kardec foi aquele que escreveu, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Mas ele não escreveu isso para as pessoas. Ele usou esse ensinamento nele.
Ele buscou ser uma pessoa melhor. Ele procurou essa transformação. Ele foi uma pessoa que escreveu, registrou, organizou ali a doutrina espírita, mas ele sentiu ali uma afinidade com os ensinamentos espíritas e praticou isso, essa transformação, na pessoa dele. E o Wallace, quando ele faz esse prefácio, traduzindo esse livro, ele fala, ele deixa a gente perceber bem isso na pessoa de Kardec, porque ele fala assim, olha, que esse livro, Viagem Espírita em 1862, ele é uma obra que permite que a gente veja o homem Allan Kardec, não é o codificador lá longe da gente, o Allan Kardec perto de nós. Um Allan Kardec que tem uma consciência histórica, que sabe ali, né, tudo o que está acontecendo, conhece o seu tempo, conhece tudo. E que faz com que a gente veja um Allan Kardec perto de nós. Um homem que trabalhou doutrina espírita nele mesmo, fazendo essa reforma interior que todos nós temos que fazer em nós. E ele fala que é esse trabalho em todos nós que possibilita essa interação mágica que ele diz, a criatura vivendo no espiritismo, mas principalmente o espiritismo vivendo na criatura. Porque às vezes a gente chega na doutrina, fala, nossa, que doutrina bonita, tem isso, tem aquilo, olha isso, nossa, que raciocínio, era como eu pensava. Mas aí a gente não usa, né? A gente entrou no espiritismo, mas o espiritismo não entrou na gente. E na verdade o que nós precisamos é disso, porque é isso que vai fazer nós nos tornarmos pessoas melhores, mais fraternas, bondosas, que sabe perdoar e perdoa, né? Efetivamente fazendo aquilo que a doutrina espírita espera de nós, que nos transformemos em pessoas melhores. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.